2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos de 1 a 5. E o nosso texto vai dizer assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito e eterno Pai, nós elevamos o nosso ser agora diante de Ti, Senhor, para mais uma vez Te agradecer por esses dias que o Senhor nos tem concedido, por ter abençoado muitíssimo as nossas vidas, nos sustentando diante de Ti, nos ajudando nos momentos difíceis de nossas vidas, e nós pedimos que o Senhor continue, Pai, nos auxiliando, porque sabemos que sem Ti não somos nada. Reconhecemos a Tua soberania sobre a nossa fragilidade, sobre a nossa pequenez. E nessa noite, que não sejam as minhas palavras, mas que o Senhor fale através de mim, para que o Teu povo ouça a Tua voz. Perdoa, Pai querido, os nossos muitos defeitos, as nossas grandes falhas, no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Quando nós chegamos no capítulo 4 da segunda carta que o apóstolo Paulo escreve ao seu amigo e jovem discípulo Timóteo, o apóstolo Paulo vai esboçar o seu zelo aqui. E eu penso que no Novo Testamento não tem ninguém tão zeloso pela pregação do Evangelho como o apóstolo Paulo. Acho que não tem, a não ser Jesus, é claro, o mestre por excelência, nenhum dos outros apóstolos são tão presos a essa verdade que precisa ser transmitida aos homens de todos os tempos e de todos os lugares. Nós percebemos que em todas as cartas do apóstolo Paulo existe aquela preocupação com o anúncio da verdade, com a pregação do Evangelho, com a verdade de Cristo, que precisa ser anunciada em todo tempo, em todo lugar, não importando as divergências, as dificuldades, os obstáculos. Mas nós percebemos que no período dele já havia muita dificuldade para se pregar a verdade. Muita dificuldade. Eu intitulei esse nosso sermão aqui de A Complexa Arte de Pregar a Verdade. E nos nossos dias é muito complexo pregar. É muito difícil. As próprias organizações religiosas dificultam, porque existe, lamentavelmente, uma infidelidade bíblica no que está relacionado à pregação do Evangelho, o anúncio das verdades bíblicas do Senhor Jesus. É complicado. Hoje você é convidado para pregar em um certo lugar,
mas a liderança te adverte de que, supomos que você é convidado, e há algumas figuras, entre aspas, ilustres, no culto presente. Então, quando você se aproxima do horário da sua pregação, do seu sermão, o pastor te chama num canto e diz assim: olha, irmão, hoje nós temos aqui algumas celebridades e eu vou pedir para que o irmão tome um certo cuidado no seu falar. Hoje nós temos aqui o padre Marcelo Rossi no nosso culto. Então eu vou pedir para o irmão, por favor, não fale de falsa religião. Não toque no assunto de catolicismo romano, porque você vai gerar um constrangimento, e ele está vindo pela primeira vez, isso não vai ser interessante. Também não fale sobre idolatria. Você geraria um problema. Se você tocar nesses assuntos, você vai ficar uma coisa constrangedora aqui, e nós não queremos isso para o nosso culto. Também tem aqui um ministro aqui, o senhor José Disseu, está presente. Então alguém desse porte, desse gabarito, né, hoje na nossa humilde igreja, eu vou ficar agradecido se o irmão não falar de roubalheira nem de corrupção. Porque provavelmente não pegue bem. Ele vem de Brasília, cultuadeiro, então ele imagina um culto alegre, um culto animado, alguma coisa que alegre o coração. Então eu peço para o irmão se refrear, né, desses constrangimentos que possivelmente surgiriam no nosso domingo, tão animado, tão alegre. Mas também veio hoje o reverendo Caio Fábio, está presente. Nós honramos aqui. Então eu vou pedir para o irmão, por favor, não fale de adultério e sobre heresias. Nós vamos ter problema também se o irmão pregar sobre esses assuntos. Vai ficar difícil aqui o nosso culto. E eu não sei se por um acaso, nesse domingo veio todo mundo. A filha da cantora Gretchen também veio. Então eu quero falar para o irmão que o irmão tem tanto assunto para pregar aí, não fale sobre homossexualismo. Vai causar uma comoção, isso pode gerar um falatório futuro. E aí eu quero perguntar, o que é que sobrou para pregar? Se você não pode falar de falsa religião, idolatria, roubo, corrupção, adultério, heresia, homossexualismo, acho que não sobrou lá muita coisa para se pregar, né? A questão é, quando o apóstolo Paulo se aproxima de Timóteo, e aqui ele está já naquele seu período final de vida, nós pregamos em outro sermão sobre esse assunto, ele vai dizer aqui no versículo 1 do capítulo 4, onde ele começa o seu final da carta, e ele vai dizer: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ou seja, o conjuro-te aqui é exorto-te ou encorajo-te. E aí ele não vai chamar qualquer testemunha. Ele vai dizer assim: ó Timóteo, eu vou te exortar aqui, mas diante de Deus e de Cristo Jesus, como testemunha de que eu estou dando indicações
de como você precisa agir, de como você precisa atuar no mundo cristão. E ele continua dizendo que há de julgar vivos e mortos. Isso quer dizer, ele diz para Timóteo, olha, ninguém vai escapar do juízo de Deus. Porque na vinda de Jesus, ele vai julgar os vivos e vai também ressuscitar os mortos para o juízo. Ou seja, quem escapa? Ninguém. No conceito do apóstolo Paulo, ele não vai trazer aqui, ele não vai dar uma sugestão para que Timóteo se torne um futuro pastor e ele pregue do jeito que ele queira, ele procure animar a sua plateia, alegrar a sua igreja. Não. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 21, que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O que se tira daqui é que quando você prega o evangelho de verdade, você é chamado de louco, como já aconteceu com muitos. Vocês sabiam disso? Se você pregar radicalmente a verdade de Deus, você é chamado por louco. A questão é que no Brasil se prega um evangelho aguado. Então as pessoas aí fora pensam que os crentes são idiotas, não loucos. E eles têm até razão nisso. Porque é tanta bobagem sendo pregada, sendo anunciada, é tanta coisa antibíblica sendo dita, que são vistos como idiotas e não loucos. No século XVI até o século XVIII, se fizessem uma pesquisa ali pela meados da Inglaterra, Holanda, Suíça, Alemanha, e se perguntassem o que os ímpios achavam dos crentes, acertadamente eles diriam, são todos loucos. Mas se fizéssemos uma pesquisa aqui no Brasil, para os ímpios, o que vocês acham dos crentes? São todos idiotas. É triste o quadro. É lamentável isso. Porque os ministros não são exortados a pregar radicalmente, a pregar verdadeiramente. E Paulo vai dizer para ele que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ou seja, Paulo dá a certeza de que Jesus voltará para julgar vivos e mortos. E ele diz que a igreja tem um papel a cumprir. E não é porque morreu e vai escapar do juízo de Deus. Não. Não tem como escapar. E aí ele vai começar a falar. Ele vai dizer para Timóteo assim, no versículo 2. Prega. Primeira ordem. Prega. Pregar. Pregar tão somente é proclamar a palavra. Ou explicar a palavra. E deixar o enroleixo. É tão somente passar a ter conhecimento da vida de Cristo, dos atos de Cristo, de tudo o que Ele fez, e desenvolver sermões que transformem vidas. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. É com que o pregador, o pastor, ele pregue de verdade. Esse é o grande objetivo do Evangelho. Esse é o grande fator.
Paulo diz: prega, proclama a palavra, explica a palavra, não enrole, não gaste tempo com entretenimento, não gaste tempo com brincadeira, mas pregue, anuncie. E pregar a palavra não é tão somente anunciar as benefícios do Evangelho, mas deve-se começar pela má notícia. Deve-se começar anunciando a condição natural do homem, a sua perdição completa e total, e se mostrar que ele necessita renunciar, que ele precisa reconhecer a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, e não a outro. Então a ideia de Paulo é: prega. A função do pastor, do mestre, do discípulo é pregar. Não é trazer qualquer tipo de forma que agrade as pessoas, que agrade o povo, que faça juntar a multidão. Não. Paulo está deixando bem claro aqui: prega. Não faça teatro. Não crie festinhas. Não faça brincadeiras. Não torne o púlpito um picadeiro. Não faça da igreja um circo. Mas pregue. Anuncie de verdade o Evangelho. Com seriedade, proclame. Explique, ensine. Esse é o objetivo. Mas além de pregar, o apóstolo vai falar do que pregar. Além de pregar, você tem que saber o que pregar. E ele diz: prega a palavra. Prega a palavra. Eu digo isso porque hoje a maioria dos seminários, eles têm transformado os homens em contadores de história. É o que muito tem hoje. Seminaristas que contam histórias. Porque lá eles são ensinados a serem politicamente corretos, a não ofenderem ninguém com a palavra de Deus, a não se exaltarem a isso e aquilo. Então eles transformam aquele evangelho naquela coisa aguada. E aprendem a contar realmente histórias. E trazem algumas revelações também, é claro. E trazem algumas visões. E trazem alguns sonhos. Mas não atentam para o conselho do apóstolo Paulo. Prega a palavra. A palavra de Deus é o que precisa ser anunciado. Não são formas de ganhar vida na terra que deve ser anunciado. Não são campanhas milionárias que devem ser ensinadas para a igreja. Isso não interessa, isso não é bíblico. O pensamento do apóstolo Paulo já é prevendo um desastre futuro. Porque ele sabe o que esse mundo vai se tornar. Então ele diz: previne o povo da grande catástrofe, prega a palavra de verdade, desenrola. Mas para pregar tem que aprender a pregar. Tem que ter noções para se pregar. E ele vai continuar, e ele vai dizer quando é para se pregar. E ele vai dizer: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, quando o tempo estiver bom para você pregar, pregue. Mas quando estiverem te perseguindo, pregue também. É isso que ele quer dizer. Pregue em todo tempo. Pregue em todo lugar. E é claro que você não vai poder, lá dentro da sua empresa, lá, largar a máquina lá e ir lá para a máquina do vizinho, pregar e tentar se apoiar no texto aqui, porque não vai funcionar. Não é isso. É que eu pergunto: irmão, mas você está negligenciando aqui o horário de trabalho, pregando. Não, a Bíblia manda pregar tempo e fora de tempo.
Não é isso. Você foi contratado para trabalhar. Seu horário de pregar vai existir, acertadamente. Certeza que vai existir o seu horário. Tal. Mas a questão é, tem pessoas que esmorecem porque as coisas começam a ficar calorosas. Quando passa a não existir uma certa aceitação daquilo que você está pregando, quando aquilo que você está dizendo não está agradando muito, então vamos parar de pregar. Não. O apóstolo Paulo diz, prega quando for oportuno e quando não for. Não importa. Porque você tem um compromisso. Nada pode estar além disso. Esses obstáculos não podem te parar, te brecar. Porque Deus vai te dar um suporte. E o apóstolo vai dizer também como se deve pregar. Como? É uma aula perfeita para Timóteo. Aí ele vai dizer, corrige. O que nós não vemos hoje acontecer dentro de muitas organizações, a ideia de correção. Essa faça longe dos ministérios que existem no nosso meio. A questão de corrigir aqui é aplicar disciplina. Mas tem quanto tempo que você ouviu que alguém foi disciplinado porque cometeu algum delito dentro da própria organização? Não se trabalha mais assim. Não há mais essa correção. É por isso que os crentes são todos dói-dói. Ficam caindo pelas tabelas aí. Enfraquecidos. Porque a cabeça, a liderança é fraca. Não os corrige nos seus erros. Tolera os seus pecados. Os seus fracassos. E ele continua dizendo, repreende. Que é a função. Paulo está estipulando exatamente a função de um pastor. Que ovelha que não está de acordo com o que as Escrituras dizem precisam ser repreendidas. Mas infelizmente as pessoas vão fazendo das suas, e isso vai passando porque o dízimo dele é alto, então não vamos falar nada. Ou se a gente falar, o irmão não vem mais. E o problema é que a família dele é grande. Se ele não vier, a família inteira não vem. E a gente depende disso. Então não há nenhuma repreensão, não há nenhuma correção. E depois ele diz, exorta. Também não há nenhuma exortação. Nenhuma exortação. E exortar aqui não é uma palavra pejorativa, é animar. É claro que quando um pastor apto, alguém que está na frente, que aprendeu a fazer as coisas, ele vai corrigir, ele vai repreender, mas ele vai animar essa pessoa. Ele vai procurar restaurá-la. Porque o objetivo da correção e da repreensão não é a destruição. Não. É o amadurecimento. Agora essa pessoa não pode ficar sem ser corrigida. Porque ela vai cometer de novo os mesmos delitos. Ela vai reproduzir de novo aqueles mesmos problemas. Assim como os pais que não corrigem seus filhos. Eles tendem a reproduzir aquelas mazelas. O jovem que foi citado aqui, será, não vamos fazer um julgamento, mas será que ele foi corrigido? Será que ele foi repreendido? Será que quando ele chegava com uma coisa pequena em casa, alguém procurava saber de onde veio aquilo? Será que alguém o exortou? Será que alguém disse para ele, não é assim? Eu vou te disciplinar para o seu bem, como a igreja deve fazer, como a liderança forte deve fazer.
Então o apóstolo Paulo ele vai seguindo e ele vai dizer que todo esse trabalho deve ser feito com longanimidade. É óbvio que se tem que ter paciência. Quem vai pregar, quem vai ensinar, quem vai ser o líder, quem vai estar nos debates, aí nos WhatsApp da vida, tem que ter paciência, porque as pessoas lá não sabem. Então você precisa ser paciente, ensinando. E aliás, a questão de longanimidade, ela faz parte do fruto do Espírito. Gálatas 5:22 fala de longanimidade, que é uma característica de Deus. Deus é longânimo. Então Ele quer que nós também sejamos longânimos, que nós tenhamos paciência. E Ele vai dizer, ensinar com longanimidade e doutrina, com ensino. É por isso que quando você vai discipular alguém, você precisa ser capaz de traçar soluções para os problemas que eles têm. Você precisa ser conselheiro, com base nas Escrituras. Porque as pessoas vão aparecer com as piores situações e vão colocar diante de você. Problemas familiares, problemas conjugais, problemas de toda ordem. Então, o pastor precisa ser apto a isso. O professor, o pregador, precisa ter uma capacidade de, além de ser longânimo, ele ensinar, instruir, educar. Essa é a função da igreja, que deve trabalhar como uma escola para o seu povo, para que eles fiquem aptos para a vida, para que eles deem um bom testemunho, para que as pessoas lá fora vejam Cristo através dessas ações. E toda essa ideia que o apóstolo Paulo traz tem um motivo aqui grande, tem um motivo terrível, que é a grande apostasia do versículo 3, onde ele vai dizer: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Naquele período já haviam pessoas que não aguentavam ouvir o apóstolo Paulo. Gente que não queria ouvir ele de jeito nenhum. Porque a ideia de Paulo era ensinar. A ideia de Paulo não era a profetada, a revelação, a adivinhação. Não. Paulo não trabalhava com isso. Paulo era um mestre. Então a ideia dele era o ensino. Mas as pessoas, como as pessoas de hoje, já não suportam a sã doutrina. Quanta gente que tem escolas dominicais nas suas igrejas, mas não vão nela. Não vão. Algumas têm seus cultos de ensino, as pessoas não vão, não participam, porque não querem. Isso não interessa. O negócio é o poder, ou o mistério. Bíblia. E Paulo vai dizer que, pelo contrário, eles cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, Paulo está prevendo que as pessoas vão buscar falsos mestres que lhe encham a mente, mesmo que sejam de mentiras, de falsas esperanças, de coisas que provavelmente não vão acontecer. Pense na quantidade de gente que está por aí com a sacola cheia de profecia. Cheia de Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo, Deus mandou fazer aquilo outro. E nada de acontecer. Mas as pessoas preferem isso do que ouvirem o Evangelho, do que ouvirem a verdade. E ele vai dizer mais. Ele vai dizer que como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, gente que quer ouvir aquelas coisas como se fossem mais fofocas. E não pregação do Evangelho.
ensino exaustivo. Não, isso não faz o menor sentido. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha, isso aqui é incrível, porque parece uma reprodução para o século XXI, quando as pessoas vêm para casa com a vassoura, entendendo que se varrer tudo dentro de casa para fora, expulsou os problemas. É voltar às fábulas isso aí. O pessoal vem com uma rosa ungida, água do Rio Jordão, lencinho que cura qualquer negócio. É fábula pura. É um retorno ao emburrecimento total. Isso tem acontecido. E o apóstolo Paulo, quando ele fala dessa apostasia, ele vai lembrar-se um pouco do que ele já trabalhou aqui no capítulo 3, que o Juninho leu. Então ele vai dizer assim, porque ele prevê essa apostasia para os dias finais. Ele vai dizer no capítulo 3: sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E quando o apóstolo Paulo fala aqui de tempos difíceis, ele não está falando que vai ter desemprego. Não é isso. Ele não está dizendo que a inflação no Brasil vai ser alta. Não. Paulo não está dizendo isso. Sabe, nos últimos tempos, teremos uma crise econômica no Brasil e no mundo. Não. Ele fala do contexto religioso e da conduta moral. E aí ele continua: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Olha a condição moral dessas pessoas. Olha a decadência que Paulo fala, a que nível chegará. Então quem está pregando uma melhoria para diante, está pregando outro evangelho. Porque o que Paulo prevê é uma decadência completa da moralidade. Uma decadência total. E no 4, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha, isso realmente é o que nós temos visto aí. As pessoas que substituem a aula, substituem um culto, substituem o estudo por qualquer outra coisa. Porque são mais amigos dos prazeres do que de Deus. Isso nós já vimos o cumprimento dessa fala do apóstolo Paulo. E ele continua: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, eles ainda têm uma capa cristã que os envolve, que mostra uma aparência daquilo que eles não são. Quanta gente aí, a pessoa imagina, nossa, como o irmão é piedoso, você vê lá o botão de um lado, tudo do outro ali, como é humilde, mas por trás não é nada daquilo, é só um fingimento. São esses aqui, o que tem essa forma de piedade. Então a sua roupinha bem surrada, as mulheres que não arrumam nem o cabelo. Então isso passa como forma de piedade, como pessoas que são simples. E ele continua aqui: foge também deste, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões.
Olha, quem seria isso, hein? Mulherinha sobrecarregada de pecados. Mas ele vai continuar. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. São aquelas que abrem lá a sua porta para os profetas e vão ouvindo as suas lorotas, as suas mentiras. E elas, como são envolvidas com muitos erros, muitos pecados, elas vão mudando de ideia aqui e ali. Vão aprendendo aqui e ali, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Vão tendo uma vida empatada. Uma vida enrolada. Totalmente enrolada. Então Paulo vai mostrando essa ideia. E ele vai falar até de 2 profetas aqui do tempo de Moisés. No versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Olha a situação dessas pessoas. Que decadência. Na visão de Paulo, chegaria o homem. Que coisa terrível está acontecendo hoje. E quem está com os olhos abertos está percebendo o que está acontecendo. E multidões gritando passivamente o que tem acontecido. E aí Paulo traz um alerta para Timóteo. Ele vai dizer no versículo 5: Tu, porém, ser sóbrio. Ou seja, você mantenha o equilíbrio. As pessoas vão se dobrar a essas mentiras, a essas heresias. Outros homens não vão pregar o Evangelho, mas tu ser sóbrio. Mantenha a consciência. Outras pessoas vão cair, você não. Seja sóbrio. Tenha equilíbrio. E ele continua: suporta as aflições. Veja que ele não engana Timóteo. Olha, quando você for formado pastor, então vai ser uma bênção na sua vida. Vai ser 1000 maravilhas. Agora você não vai lá nem a pé mais. Melhor carruagem da época. Porque os dízimos serão altos, é claro. Não. Ele vai dizer: suporta as aflições. Porque ele sabe o que ele enfrentou. E sabe que aquelas mesmas condições serão reproduzidas na vida de Timóteo. E quem lê alguma coisa aí da tradição, vai ver que Timóteo enfrentou, morreu até martirizado. Enfrentou coisas terríveis. Situações horríveis. E Paulo engana. Faze o trabalho de um evangelista. Ele está reproduzindo a ideia lá, ó. Prega. Prega de verdade. Seja um evangelista verdadeiro. Anuncie o evangelho da graça. Ensine. Não seja como os demais. Às vezes a gente imagina que as grandes heresias surgiram no século XX, no século XXI. Mas naquela época já tinha falso profeta, falsos apóstolos, ministros fraudulentos. Tinha o judaísmo, que era contrário ao cristianismo. Tinha as seitas do século I. Tinha os pagãos. Tinha muita oposição. É claro que hoje isso aumentou muito, porque aumentou a proporção de pessoas, de gente. Aí a coisa descambou. Perdeu o rumo quase que por completo. Cumpre cabalmente o teu ministério. No outro sermão que a gente pregou aqui, nós vemos Paulo dizer que, no versículo 7, que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E isso aqui ele traz para a vida de Timóteo.
Ele quer que Timóteo seja alguém parecido com ele. Que Timóteo seja alguém que tem capacidade de pregar e as pessoas ouvirem. E ele foi duramente testado. Passou pelas piores igrejas possíveis, pelas piores cidades daquela região, daquela época, enfrentou todo tipo de oposição, tanto dos de dentro quanto dos de fora, foi testado. No ano 55, ou 50, melhor dizendo, ele foi para a cidade de Corinto, e ali foi o seu teste. Se o ensino do apóstolo Paulo funcionasse com os coríntios, ia funcionar com qualquer um. Porque era o pior povo que tinha naquela época. Era a pior igreja que existia. Uma igreja totalmente paganizada. Então, ele aprendeu no dia a dia, durante as suas batalhas, as suas lutas, e ele queria trazer isso para a vida de Timóteo. E isso hoje reflete para a gente. Era como se cada um de nós estivesse ouvindo o apóstolo Paulo dizendo: tu, porém, sê sóbrio. Não entre pelo caminho das fábulas. Não se engane com a falsa piedade. Não se iluda com essa pregação aguada que está sendo surgida por aí. Não entre pelo caminho da tolerância, mas corrija, repreenda. Não tenha medo de ficar só. Porque o medo de muita gente hoje é ficar só. Se você pregar a verdade radicalmente, você fica só. Então vamos agradar os irmãos. Vamos fazer um culto de entretenimento. Vamos alimentar os bodes. É o que Spurgeon diria. Ao invés de alimentar as ovelhas. Com uma pregação de seriedade. E o apóstolo Paulo, ele, nessas duas cartas, ele vai verdadeiramente instruir pastores, lideranças, pregadores, para que se reproduzam homens como ele. Porque há uma escassez. É claro que teve períodos em que Deus trouxe multidão de uma vez só, de bons pregadores, de bons escritores, de bons expositores da palavra. No século XVI, por exemplo, século XVII, quem viveu nos períodos de Martinho Lutero, João Calvino, João Hus, Jerônimo, quem viveu diante dessas pessoas, aproveitaram muita coisa boa. Quem viveu no período do apóstolo Paulo, quem viveu perto do apóstolo Paulo e aprendeu com ele, olha que prazer, que coisa tremenda, aprender direto com Paulo. Que coisa terrível. Hoje você procura um mestre para se espelhar e não encontra. Procura um lugar para ouvir uma pregação e clica na internet, fica lá a metade do domingo e vai ficar em casa mesmo. E não acha onde se pregue, porque as pessoas já estão acostumadas com esses picadeiros da vida. Tem muita gente que está sedenta de um sermão verdadeiro, que quer ouvir a pregação do Evangelho, e não o Cláudio Duarte. Porque para isso você vai num circo, mesmo não é pecado ir no circo, não. Agora ir para a igreja se divertir é que não dá. Então, a questão é, o que o apóstolo Paulo traz nesse final de sua carta é uma exortação grande a Timóteo e à igreja de todo o tempo. É que essa igreja pregue o Evangelho. E aqui não é só para pastor, para cada um de vocês. Para cada um. Aprenda a pregar. Pregue para aquele seu amigo lá,
que é homossexual. Pregue, fale para ele do Jesus que muda, do Jesus que transforma, do Jesus que não tolera o erro, mas pode salvar o pecador, do Jesus que corrige, mas ele também alegra, do Jesus que não aceita o erro, mas ama aqueles que ele chama. Essa é a ideia que ele traz para Timóteo e para cada um de nós. Que nós sejamos motivados a dizer, nós podemos também aprender do apóstolo Paulo. Assim como ele quis que Timóteo fosse, ele almejaria que nós fôssemos assim também. Ele almejaria que todos os pastores fossem mestres, ensinadores, aconselhadores, restauradores de famílias, que não existe hoje mais. Existem as pessoas que estão interessadas no quanto você tem e não nas suas dificuldades para te ajudar. Querem saber a sua renda familiar e não a quantidade de problemas que você tem. A preocupação do apóstolo Paulo era com pessoas que não iam querer ouvir essa doutrina. É por isso que ele diz, você precisa ser longânimo, porque as pessoas não vão querer. Então, quando as pessoas não quiserem, insista, pregue de novo, ensine de novo, mostre que sobre você tem o fruto do Espírito, mostre que você não desiste antes, porque se fosse seu filho você não desistiria. Então, cumpra cabalmente o seu ministério, haja como um verdadeiro evangelista, anuncie com ousadia, sem temor. Essa é a ideia de Paulo, porque os dias lá não eram fáceis, e lá ele corria mais risco do que nós corremos hoje. Tentaram matá-lo várias vezes, até que conseguiram, é claro. Mas ele não temeu a isso. E hoje, não é tão difícil agir como Timóteo agiu. Porque Timóteo recebeu aquilo e tornou-se, posteriormente, o pastor da igreja de Éfeso. E reproduziu aquilo que o apóstolo Paulo disse. Então isso cabe para os nossos dias, cabe para as nossas vidas, que venhamos a pensar, a imaginar que quão ineficiente nós estamos sendo, quanto tempo nós estamos perdendo, quando deveríamos estar muito mais adiantados, porque nós temos os melhores recursos, eles não tinham. Não tinha luz elétrica, não tinha internet, não tinha biblioteca como as nossas, não tinha Facebook para interagir, o WhatsApp, não tinha nada disso. Mas faziam através de cartas, que levavam dias para chegar nas cidades. Essa carta de Timóteo não ficou sabendo, porque no mesmo dia, porque ele não recebeu por fax. Teve que alguém levar para ele receber essa carta aqui. Hoje não, se você quiser se comunicar com alguém nos Estados Unidos, hoje você fala hoje mesmo, com todo o recurso. Você manda escrito, mensagem de voz, de vídeo. É muita facilidade e muito relaxo da nossa parte. Porque nós temos realmente muitas oportunidades. Muitas. E é como o Juninho leu também isso. Que a oração do apóstolo Paulo em certas ocasiões, lá para os Colossenses, era para que o Senhor abrisse a porta da palavra. E não que me abrisse a porta da Volkswagen. Não era nada disso.
Paulo não estava nem aí para isso aí. Nem aí. Mas ele queria que a oportunidade surgisse para ele dizer assim, olha, Jesus vai mudar a tua vida. Era isso que ele queria. Ver vidas transformadas. Porque amava os seus. Amava o seu povo de verdade. Então ele almeja uma igreja que seja assim também. Um povo que tem coragem de dizer aquilo que aprendeu. Porque não é para ficar só para você aqui. Não é para entrar pelo egoísmo aqui do capítulo 3. É para você dividir, distribuir. Vamos pensar nessas coisas. Vamos meditar no que nós podemos tirar dos ministérios do apóstolo Paulo e de Timóteo. Nós podemos aprender muito deles aqui. Vamos orar? Deus bendito e eterno Pai. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, para pedir perdão pela nossa ineficiência na Tua presença. Sabemos que o Senhor nos tem dado grandes oportunidades, tem colocado diante de nós pessoas que não conhecem o Teu Evangelho, que não conhecem o Teu reino, pessoas que não sabem da Sua vinda próxima e iminente para julgar vivos e mortos. E nós sabemos já que nós devemos, Senhor, anunciar essas coisas até que o Senhor venha. Nós já sabemos que devemos alertar as pessoas para o juízo vindouro, para a grande cobrança de Deus. E que o Senhor cuide, Senhor, de nós, da Tua igreja, para que não venhamos ser pegos devendo, em débito, mas que o Senhor nos ache cumprindo a Sua vontade e a Sua palavra. Que o Senhor nos pegue trabalhando, lutando por aqueles que não Te conhecem, por aqueles que relutam, orando por aqueles que não aceitam a sã doutrina, por aqueles que estão envolvidos nas fábulas, enganados com as muitas mentiras e heresias dos nossos dias. Então nós precisamos que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos exorte mesmo, para que nós saiamos do comodismo, para que nós deixemos o nosso lugar de aconchego e possamos adentrar pelos lugares onde as pessoas precisam e necessitam ouvir a Tua voz. Que nós não fiquemos aqui apenas reunidos, orando e lendo e entendendo a Sua palavra, mas que as portas sejam abertas aí fora, para que nós falemos em todo o tempo da Tua graça, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, mesmo que em primeiro plano elas não queiram aceitar, mas nós devemos cumprir o nosso ministério. Nós devemos sofrer as aflições e mesmo assim sermos longânimos. Ajuda, Senhor, a Sua igreja nesta noite. Que possamos ser despertados pela Tua graça e pelo Teu poder. Essa é a nossa oração. No nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.